Mama África FC Continente é uma produção do Ponta de Lança. Olá, eu sou o Rubens Guilherme Santos e vou dando as boas-vindas a você que veio acompanhar mais um episódio do Mama África FC Continente, o podcast que te apresenta os países que compõem África. Por aqui, você conhece um pouco mais de cada uma das 54 nações africanas, com informações de assuntos relacionados à história, geografia, culinária, cultura, política e também sobre o futebol local. Nesse episódio, a gente dá um pulo na região da África Ocidental para te apresentar o Benin. E como de costume, vamos começar apresentando a etimologia do nome do país. A nação se chama assim em referência ao antigo Império do Benin. Apesar do nome, o império não corresponde geograficamente à localização do atual Benin. O país era conhecido como Daomé até 1975, quando ganhou um novo nome. Benin seria a tradução de ubino, que pode ser entendido no português como terra de irritação ou aborrecimento. A localidade passou a ser conhecida dessa forma após uma visita a contragosto de um dos herdeiros do imperador do Benin à região. A República do Benin faz fronteira com o Níger e Burkina Faso ao norte, com a Nigéria a leste e com o Togo a oeste. Além disso, o país é banhado pelo Golfo da Guiné. A população beninense é estimada em 11 milhões e 800 mil pessoas, segundo dados de 2019 do Banco Mundial. Seu território se estende por cerca de 112.622 km². A capital constitucional beninense é a cidade de Porto Novo, e Cotonou é a sede do governo. Bom, e após essa introdução, vamos compreender melhor como foi formada a atual República do Benin. Então se liga aí, que lá vem história! Benin foi sede de um dos grandes antigos reinos africanos, conhecido pelo nome de Daomé. Formado no século XVII pelo povo Fon, Daomé iniciou seu processo de expansão no século XVIII, por meio da conquista dos reinos de Alada, Uidá e Popô. Em virtude do tráfico de pessoas escravizadas, o reino do Daomé desempenhou um importante papel no contexto afro-atlântico, sobretudo durante o século XVIII. Tanto que sua região litorânea ficou conhecida pelos europeus como Costa dos Escravos. No início do século XVIII, Daomé havia se tornado uma potência da região. Os primeiros povos europeus a invadirem o território que atualmente corresponde às terras beninenses foram os portugueses, no século XVI. Eles adentraram a região ao mesmo tempo em que o reino de Daomé expandia seu território. Portugueses, franceses e holandeses estabeleceram postos comerciais ao longo da costa do atual Benin, em cidades como Porto Novo, Uidá e Cotonou, através da negociação de armas e com a prática do comércio escravagista. Esse contexto perdurou até 1848. Logo depois, através de uma assinatura de tratados com os chefes locais, os franceses estabeleceram um protetorado que se tornou a colônia do Daomé francês, em 1904, parte da África Ocidental Francesa. Após anos de luta pela libertação do colonialismo francês, em 1º de agosto de 1960, a República do Daomé se tornou totalmente independente. 15 anos mais tarde, em 1975, o país mudou seu nome para Benin, uma referência a um antigo império da região, mas também à baía de mesmo nome, localizada no litoral do país. Entre 1960 e 1972, Benin sofreu uma série de golpes militares,
com mais de 11 diferentes pessoas na presidência durante o período. O último golpe levou ao poder o major Mathieu Kérékou, que liderou um regime marxista-lenista, além de estabelecer a nova República Popular do Benin, em 1975. O Partido Revolucionário do Povo do Benin, o PRPB, de Kérékou, permaneceu no poder até o início da década de 1990. Com a pressão da França e de outras potências mundiais, o então presidente convocou eleições presidenciais e legislativas para o ano de 1991. O vencedor do processo eleitoral foi o principal oponente de Kérékou, o então primeiro-ministro Nicéphore Soglo. Após cumprir o seu mandato integralmente, Soglo foi derrotado nas urnas em 1996 por Kérékou, que voltava a chefiar o país pela segunda vez. Ele foi reeleito em 2001 e permaneceu no cargo até 2006, quando Boni Yayi foi eleito presidente. Yayi também foi reeleito e chefiou a nação até o ano de 2016, quando passou o bastão ao atual presidente do Benin, Patrice Talon. Após esse breve resumo sobre a história do Benin, vamos então para a seção onde apresentamos dados gerais sobre o país. Apesar do francês ser a língua oficial no Benin, boa parte dos beninenses falam no cotidiano as línguas locais, como Fon e Yorubá. Mais de 40 grupos étnicos compõem a população beninense. Os maiores são os Fons, os Yorubás e os Adjaras. A maior parte da população beninense segue as crenças tradicionais locais, como o voodoo e também o cristianismo. Além disso, também há muitos seguidores do islamismo no país. A moeda local é o franco CFA da África Ocidental. A economia do Benin é baseada na agricultura, com foco na produção de alimentos como mandioca, inhame, milho, algodão e dendê. Também é comum a criação de bovinos, cabras, cordeiros, porcos e galinhas. O comércio é outra atividade importante. Os principais produtos comercializados são alimentos, fio de algodão, bebidas e petróleo bruto. O país mantém relações exteriores com a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, a CEDEAO, com a Comunidade Francófona, com a Organização das Nações Unidas, a ONU, com o Fundo Monetário Internacional, o FMI, com a União Africana e outras organizações. Bom, e agora chegou o momento da gente falar de comida. O milho é um dos alimentos mais consumidos no sul do país, enquanto o inhame é o preferido na parte norte do Benin. Arroz, amendoim e coco são outros alimentos populares na alimentação da população beninense. O caruru, também conhecido como calalu, prato conhecido aqui no Brasil, principalmente por acompanhar o acarajé, é originário do Benin. Ele consiste num guisado à base de vegetais e mandioca, acompanhado por fufu, ou seja, farinha de mandioca ou de inhame cozido em água. Um dos pratos populares do Benin é o amiu, preparado com molho de tomate, cebola e pimenta e servido com frango e também com o fufu. O acarajé, prato extremamente conhecido aqui no Brasil, principalmente no candomblé, tem a sua origem em Yorubá e é comum seu consumo no Benin. A palavra acarajé se origina da língua Yorubá. Acara pode ser traduzido como bola de fogo e jé como comer. Sendo assim, tradução de acarajé seria comer bola de fogo. O Benin é considerado o berço do Vodou, uma das religiões mais praticadas por lá e que também foi difundida em outros lugares do globo. Uma das consequências do tráfico de pessoas escravizadas de origem beninense e da região foi a difusão do voodoo em vários países da América, mas principalmente no Haiti e nos Estados Unidos. Se liga nas dicas que a gente separou sobre o turismo no Benin.
Um dos pontos turísticos mais importantes do país está no centro de Abomey. A cidade abriga os Palácios Reais de Abomey, um dos patrimônios da humanidade pela Unesco. O local era a sede do antigo reino de Daomé. Os palácios são um conjunto de 12 estruturas de argila construídas pelos Fons, entre meados do século XVII e finais do século XIX, distribuídos por uma área de 40 hectares. No norte do Benin está localizado o complexo W. Arli Pendjari, que reúne os parques nacionais W e Pendjari, ambos situados no país. Neles é possível observar a diversidade da fauna em um ambiente natural. Zebras, búfalos, hipopótamos e elefantes são alguns dos animais que vivem no complexo. E em relação ao litoral, Benin também é repleto de praias paradisíacas, com areias douradas e águas claras. A cidade de Ganvie, no lago Nokoué, é conhecida por ser estruturada e organizada a partir de construções em palafitas. Ganvie fica a 40 km da capital Cotonou. Na cidade, grande parte da população se locomove de barco por meio das ruas ao longo do lago. A estrutura da cidade também chama a atenção do turismo na região. A cidade turística e religiosa de Ouidah também fica próxima de Cotonou. Na Rota dos Escravos é possível conhecer o caminho feito pelos beninenses que no passado foram enviados para diversos países do mundo na condição de escravos. Algumas dessas pessoas, inclusive, vieram para o Brasil. Essa rota termina na Porta do Não Retorno, um monumento criado em homenagem às populações da região que foram escravizadas e que não voltaram ao Benin. Outra atração de Ouidah é o Templo das Serpentes, em homenagem a animais e deuses da cultura voodoo. As fontes de águas termais em Potossome e Bopa são outras opções para serem visitadas. Elas são conhecidas por serem usadas no tratamento de problemas de fígado e reumatismo e são abertas ao público. O rap, o reggae, o afrobeat, o highlife, a rumba, o rock, o funk, o jazz e o soul são alguns dos gêneros mais populares da cena musical beninense. A música tradicional do voodoo, representada principalmente pela Gangbé Brass Band, é um dos grandes destaques internacionais da música do Benin. A cantora beninense Angelique Kidjo também é uma artista com reconhecimento internacional. O pai Big Big, cantor beninense, forma a dupla Dois Africanos, ao lado do togolês Easy. Ambos são imigrantes e vivem em João Pessoa, na Paraíba. Com o world afropop, um gênero que eles mesmos cunham, os dois trilham uma carreira de quase 10 anos na música aqui no Brasil. Hora de falar um pouquinho sobre o futebol no Benin. As seleções masculina e feminina de futebol do Benin nunca disputaram uma edição da Copa do Mundo. A seleção masculina irá para sua 5ª participação em Copas Africanas de Nações, na edição de 2022. A estreia na fase final do torneio continental aconteceu em 2004. Já a melhor campanha na competição foi em 2019, na última, quando chegou até as quartas de final. A seleção feminina nunca disputou a fase final da CAN. O time disputou apenas as eliminatórias do torneio na edição de 2006. O melhor resultado da história do futebol de Benin foi o 4º lugar na Copa das Nações do Oeste Africano, a WAFU Nations Cup, nas edições de 2013 e 2017. O Dragons de Louimé é o clube com maior títulos do campeonato beninense de futebol masculino, sendo 12 conquistas no geral. O Buffles é o segundo maior campeão com 5 títulos. O Espoir FC foi o grande campeão da Liga Beninense de Futebol Feminino em 2021. Essa foi a primeira conquista nacional do time.
E vamos nos encaminhando para o fim desse episódio do Mama África FC Continente, que te apresentou o Benin. O roteiro, a produção, a locução e a edição do episódio é de eu mesmo, Rubens Guilherme Santos. Quer contribuir financeiramente com o PDL e ajudar a manter esse e outros conteúdos que a gente produz? A partir de R$10 mensais você pode assinar nossos planos no PicPay e Apoia-se, e contribuir com a produção de conteúdo independente do Ponta de Lança. Algumas das recompensas para os apoiadores desses planos são a participação em um grupo de discussão do Telegram com a galera do projeto e o recebimento de uma newsletter mensal exclusiva. Já se você deseja apoiar nosso projeto com qualquer valor em dinheiro de forma esporádica, faça um Pix para o PDL. Nossa chave Pix é o e-mail contatopontadelanca@gmail.com. Repetindo, contatopontadelanca@gmail.com. Todas as informações sobre como participar da nossa campanha de financiamento coletivo vão estar na descrição desse episódio, beleza? Também temos o nosso canal de notícias gratuito no Telegram. Por lá, você se informa sobre as últimas notícias do esporte africano. O link vai estar na descrição do episódio. Acompanhe a gente nas redes sociais também para ficar por dentro das novidades do PDL. Você encontra a gente através do @pontalancapdl no Twitter, no Facebook e no Instagram. Repetindo, @pontalancapdl. Para ouvir mais episódios desse e de outros podcasts com o selo Ponta de Lança, busque por Ponta de Lança Podcasts nos agregadores, streamings e plataformas de áudio digitais, como Spotify, Google Podcasts, Deezer, Apple Podcasts, Castbox, Amazon Music, Pocket Cast, Podcast Addict e muitos outros. Bom, agora sim vamos chegando ao fim. Eu agradeço imensamente a você por ter escutado a gente até aqui. E já deixo um convite para mais um encontro no próximo Mama África FC Continente. Até mais e não se esqueça que Ponta de Lança é #paixão por ousar. Por mais paixão, por mais ousadia. Valeu! Era